Nessa aula você vai aprender a cobertura mais famosa do Brasil, ou melhor dizendo, pode ser até a melhor do mundo, que é o chantilly. Através dele, você consegue fazer milhares de decorações a partir do ponto perfeito, que é esse ponto que eu vou te ensinar o passo a passo e você vai entender tudo sobre o chantilly. Como você pode ver, temos alguns ingredientes aqui no nosso balcão e eu vou explicar a função de cada um e qual é a diferença que vai fazer no seu chantilly. Vou começar explicando o que é chantilly, a diferença entre chantilly e chantininho. Acho que você pode estar achando um pouco estranho porque você escuta falar muito por aí em chantininho. Porém, isso é apenas uma nomenclatura. O que eu quero dizer é que os produtos são iguais, chantilly e chantininho. Então a diferença de um para o outro é o tipo de leite em pó que você vai utilizar. Como aqui eu não estou utilizando o leite em pó da linha Ninho, da marca Nestlé, então não ficaria tão bem eu chamar de chantininho, visto que as pessoas, os clientes poderiam me perguntar o que é um chantininho. Então, o chantininho é a junção do chantilly com a nomenclatura ninho. E aí formou-se o nome chantininho. Porém, o produto é o mesmo, só vai mudar exatamente as marcas que você está utilizando. Aqui o leite em pó que eu vou utilizar no chantilly será o da Camponesa. Então, eu ainda não estou chamando de chantinesa, nem de champonesa. Eu chamo absolutamente de chantilly, apenas isso. Mas você pode chamar da maneira que você quiser. Começando pelo leite em pó, a função do leite em pó no nosso chantilly, no preparo dele, além de dar sabor, ele vai deixar o nosso chantilly estruturado. Então aí você também pode pensar, será que existe chantilly apenas batendo o líquido e transformando em chantilly? Existe, porém para trabalhar com decorações artísticas, como as que você vai aprender, você tem que utilizar o leite em pó, porque além de dar mais sabor ao nosso chantilly, ele vai dar estrutura e cremosidade. Além do leite em pó, você pode utilizar vários produtos para dar ainda mais estabilidade ao chantilly. Então, com o decorrer do tempo, com a minha experiência na confeitaria, eu fui fazendo alguns testes. E no início eu só utilizava o chantilly com o leite em pó e me dava um ponto muito bom. Porém, eu queria um ponto ainda mais perfeito, visto que eu trabalhava com muitos corantes, cores fortes, corantes em gel, manuseava muito, mexia muito para chegar naquele ponto perfeito e trabalhava às vezes com temperaturas um pouco altas. Então eu tinha que ter um ponto mais estável. Foi aí que eu fiz alguns testes com alguns estabilizantes. Que aqui na nossa receita eu vou colocar o emulsificante, que além dele dar volume ao nosso chantilly na hora do batimento, ele vai me dar cremosidade e mais estabilidade. Então esse emulsificante que eu uso na receita do chantilly, ele é como uma pastinha e é emulsificante que usa geralmente em sorvetes. Então sempre que você for encontrar no mercado, você vai comprar desse tipo aqui. Esse que estou utilizando é da marca do Porto, porém em algumas regiões pode ser um pouco difícil de encontrar, mas você pode substituir por outra marca. A única coisa que você vai observar é se o mesmo serve para sorvete. Então, além dele dar cremosidade ao nosso chantilly, também dá mais um pouco de estabilidade, ele vai fazer o seu chantilly render mais. Para decorações com trabalhos com bicos, fica perfeito. Como também para trabalhos de espatulados ou o que você quiser utilizar. Além desse estabilizante, que é o emulsificante, eu também utilizo o glacê real. Marca do glacê real, eu acho muito importante a gente falar de marcas também. Aqui eu tenho da marca Mix, porém no mercado você vai encontrar diversas marcas. Duas marcas que eu sempre gosto de utilizar é a Mix e a Arcolo, pela textura do pó que ele fica. Então, ele tem aquele pó mais fininho. Então, a função do glacê real é dar justamente aquela estabilidade que a gente quer para trabalhar com uma temperatura um pouco alta, para mexer bastante e para usar e abusar nas cores fortes que a gente ama decorar os bolos, né? Então, a gente, através do glacê real, a gente vai ter toda essa estabilidade
no nosso chantilly. Como ele é feito de amido de milho, na composição dele você vai encontrar amido de milho e claras de ovos, então esses dois juntos aí já vão me dar a estabilidade perfeita que eu sempre busquei. Então é isso, na minha receita que eu própria desenvolvi do chantilly, eu utilizo esses 3 ingredientes, além do próprio chantilly, que eu também vou mostrar a marca que eu sempre gostei de utilizar, a função dele e quais as marcas que você pode encontrar no mercado, que são várias. Então aqui eu tenho o chantilly da marca Amélia. Isso aqui é apenas uma das marcas que existe no mercado. Como eu falei, você pode encontrar diversas marcas, porém, você tem que saber qual é a marca que vai te dar o melhor resultado. Desde que eu entrei na confeitaria, eu sempre utilizei essa marca e nela você vai encontrar 2 tipos de chantilly, que é o tradicional, que é da caixinha azul, e esse aqui que é o Supreme. Rafa, qual a diferença de um para o outro? O Supreme, ele tem um sabor a mais, ele tem um sabor de baunilha. Já o tradicional, ele não tem esse sabor tão bom quanto esse aqui. Esse fica um pouco mais branco, o tradicional ele não fica tão branco quanto esse. E esse Supreme, a gente consegue atingir o ponto na batedeira mais rápido do que o tradicional. Então são essas diferenças, pequenas diferenças, que um tem para o outro. Porém, caso você não encontre esse, o tradicional dessa mesma marca Amélia vai te dar um resultado excelente que você vai conseguir fazer diversas decorações, como no meu caso, que antes de existir esse, sempre trabalhei com o tradicional. Esse chantilly é um chantilly à base vegetal, diferente daquele chantilly que a gente prepara, a gente pega aquele creme de leite fresco e bate na batedeira para transformar em chantilly. Ali é um chantilly à base animal, porque estamos trabalhando com creme de leite fresco. E a diferença de um creme de leite fresco para a gente transformar em chantilly, um chantilly à base animal para um chantilly à base vegetal, é que para trabalhar com decorações artísticas, com temperaturas um pouco altas, com corantes ou, como eu falei no início, com milhares de decorações de bolos festivos que existem por aí, é que esse chantilly à base animal não vai nos dar o resultado que a gente quer. Ele pode derreter, ele pode amolecer e você pode não conseguir fazer nada com ele. É por isso que nós trabalhamos com o chantilly vegetal, porque na composição dele tem muitos estabilizantes e é com esse tipo de chantilly vegetal que nós conseguimos usar e abusar de diversas decorações no nosso trabalho. Não basta apenas você colocar esse chantilly no refrigerador e após 12 horas, como vem aqui na caixinha, você colocar para bater e já atingir aquele ponto. Você também tem que colocar pelo menos 15 minutinhos no freezer antes de bater. Você só não pode deixar esse chantilly congelar. Se ele congelar aqui dentro da caixa, aí você não vai mais conseguir utilizar para fazer as decorações que você quer. E a gente também pode utilizar chantilly, além de fazer aquelas decorações lindíssimas, para compor alguns recheios. Como você também aprendeu na nossa aula de recheio do Briga Mousse, que utilizamos esse chantilly. Então ele serve para diversas coisas, além de ser muito delicioso. Então vamos dar continuidade, vamos seguir, vamos colocar esse chantilly para bater e você vai observar o ponto que você tem que chegar sempre. Então qual é esse ponto? Batedeira para utilizar, pode utilizar qualquer batedeira, o ideal é que você utilize uma batedeira um pouco mais profissional, que é uma batedeira planetária, porém, no mercado também você vai encontrar algumas batedeiras convencionais, que são aquelas que têm os 2 garfinhos, que dependendo da velocidade e da força que ela tem, você também vai conseguir atingir o ponto. Mas como você quer ser aquela confeiteira profissional, fazer da confeitaria a sua profissão, você já começa investindo aí pela batedeira. Eu estou utilizando essa KitchenAid, porém, utilizo muito também a Arno, que é uma batedeira planetária, maravilhosa, do valor muito acessível e além dela tem milhares de marcas no mercado tão boas quanto ela. Validade do chantilly. Rafa, eu posso
pegar metade dessa caixinha, bater e guardar a outra metade na geladeira? Pode sim, porém, você tem que respeitar um prazo. Lembrando que isso aqui é um produto perecível. Então, na própria caixinha, você vai encontrar que ele é válido após aberto até 4 dias. Então, você abriu a caixinha do chantilly, retirou apenas uma parte, sobrou líquido, você vai guardar no refrigerador, nunca congelar. E uma dica é você embalar, proteger toda essa caixinha com plástico filme e guardar e utilizar até aqueles 4 dias. Isso aí é um prazo de segurança que eles nos orientam também na caixinha e também para dar certo na hora que você entregar a sua encomenda ao cliente. Prazo do chantilly batido, daqui a pouco eu falo, depois que eu bater, e você aprender o ponto perfeito. Então, só lembrando, o ponto perfeito, vou bater nessa batedeira, porém, qualquer batedeira que você for utilizar, isso é uma regra, você vai ter que atingir esse mesmo ponto, independente de marca, independente de tempo. Não existe tempo para a gente bater o chantilly para atingir o ponto dele, porque vai depender da velocidade e até mesmo da temperatura que você está trabalhando. Se você trabalha em um ambiente climatizado, vai manter a temperatura do seu líquido na batedeira por mais tempo. Se você trabalha em uma temperatura mais alta, seu chantilly ele vai esquentar mais rápido. Então, pode ser que ele demore mais a atingir o ponto. Então, mesmo ponto que você aprender aqui, você vai utilizar para qualquer tipo de batedeira e qualquer marca. Então, aqui eu vou utilizar uma balança para colocar todas as medidas que eu quero e todas essas medidas você vai encontrar na apostila que vamos disponibilizar em PDF para você, com todas as medidas que você viu nas aulas. Então, vai colocar os ingredientes secos no chantilly. É importante que você utilize uma peneira do furinho bem pequeno mesmo, para não ficar aqueles gruminhos, tanto do glacê, tanto também do leite em pó. Então, a gente tem que ter aquele chantilly macio, principalmente se for trabalhar com decorações espatuladas, né? Então, o chantilly tem que estar muito liso. Aqui eu vou colocar a quantidade de leite em pó que eu vou utilizar. Então, depois que eu coloquei todos os ingredientes de uma única vez no bowl, agora eu vou colocar para bater, mas antes disso, eu vou dar uma mexida com o próprio fouet da batedeira para dissolver todo aquele pó. E agora é só ligar na velocidade máxima e esperar atingir o ponto do buraco no meio. Então, você vai ficar observando, quando formar o buraco no meio da batedeira, você desliga.
chantilly batido. Aqui eu desliguei a batedeira porque eu já atingi o ponto do buraco no meio. Vou mostrar. Ele fica bem firme, preso no fouet, e o buraco fica no centro da batedeira, do bol da batedeira. Então o ponto sempre será esse para qualquer tipo de chantilly que você for utilizar, qualquer marca e qualquer marca de batedeira também. O que você tem que observar é exatamente isso aqui. Após isso, você tem duas opções: ou de utilizar imediatamente para fazer a sua decoração, que você pode sim utilizar assim que tira da batedeira, ou de deixar esse chantilly descansando na geladeira. Anota essa dica aí, que é muito importante, é uma mão na roda e o ponto vai ficar ainda mais perfeito. O que é descansar o chantilly? É ele passar um tempo na geladeira e através desse tempo ele vai te dar uma cremosidade e um brilho diferente no ponto do chantilly. Então, para você fazer esse tipo de armazenamento, você tem que cobrir todo o chantilly com plástico filme em contato com ele, para evitar que crie aquela película endurecida. Após esse tempo, que é um tempo mínimo de 40 minutos na geladeira, você vai poder utilizar também para fazer a decoração que você quiser. E além desse ponto cremoso e brilhoso, você também vai economizar na hora de hidratar, de texturizar o seu chantilly. Então, geralmente, para hidratar, para deixar ele mais cremoso e mais macio, nós utilizamos o leite condensado. Porém, se esse chantilly passou por esse tempo de descanso, você já vai evitar utilizar esse leite condensado e só vai apenas mexer para texturizar. E aí sim, você vai começar a notar a diferença de utilizar um chantilly após batido, hidratando com leite condensado, e a diferença de utilizar ele depois de descansado na geladeira. Então, coloca um recipiente, coloca o plástico filme por cima e coloca no refrigerador. Rafa, o tempo mínimo é de 40 minutos. Porém, eu posso bater esse chantilly hoje e utilizar só no outro dia? Pode sim, mas o mais indicado é você utilizar ainda no dia que você bateu. Após esse tempo de 40 minutos, você pode utilizar 1 hora, 2 horas, 3 horas, pode bater de manhã, utilizar à tarde, bater de manhã, utilizar à noite. Quando você passa para o dia seguinte, você já está diminuindo aí um pouco o seu prazo de validade. Então, o prazo de validade de chantilly batido são de apenas 2 dias na geladeira com plástico filme. Esse aí é um prazo que eu testei e aprovei. Se você quer trabalhar com um prazo mais prolongado, eu sugiro que você também faça um teste e tenha segurança com o seu produto. Pode ser de 4 dias, de 5, de 10, vai depender de você. O prazo que eu utilizo são apenas de 2 dias. Então agora vamos utilizar esse chantilly para fazer a nossa decoração. Eu vou te mostrar também qual é o ponto ideal para a gente trabalhar depois dele batido, o ponto correto, o ponto que ele vai estar lisinho e serve para qualquer decoração, e a maneira que a gente vai mexer esse chantilly para atingir esse ponto também. E antes da gente começar a decorar o bolo com o chantilly, eu vou te ensinar a fazer uma ganache. E essa ganache, ela servirá de blindagem do nosso bolo. Por que eu vou utilizar uma ganache para blindar o bolo? Você lembra que nós prensamos o bolo utilizando um recheio mais fluido, que foi o briga mousse. Então, toda vez que você for trabalhar com um bolo festivo e que ele tem um recheio mais fluido, diferente daquele recheio mais firme, que é o brigadeiro, é ideal que a gente trabalhe com mais segurança, ou seja, que a gente faça uma blindagem antes de trabalhar com a cobertura em chantilly. Essa blindagem ela vai servir para a hora do transporte, na hora do transporte ter mais segurança, tanto na hora da festa, principalmente se na festa ou local onde ficará o bolo não for climatizado. Então, como o recheio ele é mais fluido, é importante que a gente faça essa blindagem. Aí você pode perguntar, isso é uma regra? Toda vez que eu for trabalhar com chantilly, independente do recheio, eu tenho que fazer essa blindagem? Não. Não é uma regra para qualquer tipo de recheio, não.
Somente os recheios que sejam mais fluidos. Se você utilizar apenas um recheio, a base de brigadeiro, aquele recheio mais firme que você também aprendeu, você não vai precisar fazer essa blindagem. E também tem mais um agravante que nós estamos trabalhando com um bolo de altura dupla. Além desse bolo conter um recheio mais fluido, que é o brigamousse, ele também tem uma estrutura maior, ele requer uma estrutura maior, que é o bolo de altura dupla. Então, estamos trabalhando com uma cobertura que a gente tem que ter o total cuidado para esse bolo sair perfeito do início ao fim. Então, lembrando que não é uma obrigação você sempre trabalhar com chantilly e blindagem, apenas para recheios mais fluidos, recheios mais delicados, mais sensíveis. E dependendo do bolo, como no caso o bolo de altura dupla. Para fazer essa ganache, aqui eu vou utilizar um chocolate meio amargo, que pode ser também um chocolate ao leite. O que importa é ele ser um chocolate nobre. Para fazer blindagem, vamos utilizar um chocolate nobre, aquele chocolate puro, aquele chocolate que nós gostamos de comer. Fora isso, vamos utilizar também um creme de leite. Então eu vou derreter esse chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos, com cuidado para não queimar. Em seguida eu vou misturar com o creme de leite e vou te mostrar o passo a passo para você desenvolver a tão deliciosa e perfeita ganache. Depois que derretemos o chocolate, agora vamos adicionar o creme de leite. Cuidado na hora que você derreter, se esse chocolate estiver muito quente, pode alterar na hora que você coloca o creme de leite, que não vai estar quente. Então o ideal é que você deixe ele esfriar um pouco, caso ele esquente muito. Então aqui, adicionar o creme de leite. Mexo até incorporar e ficar uma mistura linda, bem homogênea e brilhosa. Então, depois da ganache pronta, você tem duas opções. Eu posso utilizar imediatamente para cobrir o bolo ou pode utilizar depois de um tempo de descanso. Depois que ela descansa, ela vai ficar mais consistente. E se você armazenou na geladeira, ela vai endurecer. E caso você queira utilizar depois que ela endureceu, você vai aquecer de 5 em 5 segundos no micro-ondas até que ela volte
a esse mesmo ponto aqui. Então, eu vou pegar o bolo para a gente começar a blindar esse bolo. Aqui eu tenho uma base de MDF para colocar o nosso bolo, que é o suporte. Você pode utilizar qualquer tipo de suporte, esse aqui é bem resistente, ele não é dobrável, então quando você for comprar algum suporte, o que você tem que observar é isso, se ele vai dobrar na hora que o cliente pegar o bolo, na hora do transporte. Então esses de MDF, eles são ótimos e dá até para você reaproveitar. Para colar esse bolo no pratinho, que a gente tem que colar, eu vou colocar um pouco da própria ganache. E agora vamos colocar a ganache, a blindagem. Eu gosto sempre de fazer de duas partes, né? Coloco a primeira camada, depois eu levo esse bolo para o freezer para ser mais rápido, só o tempo da ganache endurecer no bolo e aí eu trago novamente e coloco a segunda camada para ficar mais seguro. Porém, se você quiser trabalhar com apenas uma camada, também não tem problema, o que importa é cobrir todo o bolo. Depois que a gente passa essa camada de ganache com a espátula de inox, aqui eu vou utilizar uma espátula alisadora, só para deixar mais uniforme. A espátula ela é menor do que o bolo, sim, não tem problema. Vamos espatular esse bolo com o chantilly também com essa mesma espátula e eu vou te ensinar a técnica. E agora eu vou levar esse bolo para o freezer, só para criar uma casquinha, uma película endurecida. Depois eu trago novamente e a gente utilizar o restante da ganache para fazer a segunda camada. E agora vamos colocar o restante da ganache, que é fazendo a segunda camada, no bolo. Então aqui, ó, já criou aquela casquinha endurecida com o tempo de congelador.
E antes de começar a decoração com o chantilly, eu vou te ensinar uma escultura de isomalte que fará parte da nossa decoração. Ela vai compor a decoração do nosso bolo. E para isso, aqui eu tenho o isomalte, que ele é um substituto do açúcar. Ele vem em formato de grãos, uns grãozinhos, um açúcar grossinho. E esse isomalte a gente tem que colocar no fogo, em uma panela, para ele derreter e aí sim, depois transferir para um tapete e formar a escultura do modelo que você quiser. Aqui, através disso, você pode fazer qualquer tipo de escultura, de qualquer modelo. Eu vou te mostrar uma que eu sempre gosto de fazer, que fica com uma decoração bem clássica, bem linda, que é utilizando tapete de silicone e um pote de vidro, pode ser qualquer pote. Antes de ligar o fogo, eu vou colocar um pouco do desmoldante no pote. Como é um tapete de silicone, às vezes esse tapete gruda muito e faz um pouco de pressão. E aí quando a gente vai tirar a escultura já endurecida, ela começa a quebrar. Então, para evitar que ele grude no pote e saia mais facilmente, eu vou colocar um pouco do desmoldante no próprio pote. Caso você não tenha desmoldante, pode utilizar manteiga ou óleo. O tapete de silicone que eu vou utilizar é da marca Prime Chef, porém você pode encontrar outro tipo de marca no mercado. O que você deve observar é a temperatura adequada que esse tapete irá aguentar. Então tem que ser um tapete que aguente altas temperaturas, porque é um produto que ele vai sair quente, muito quente do fogo para a gente colocar no tapete e ele endurecer no próprio tapete. Esse aqui, ele aguenta uma temperatura até 230 graus e menos 40 graus. A escultura você pode fazer de duas maneiras, tanto ela com uma cor transparente, pode ser colorido transparente ou pode ser apenas transparente, ou um colorido fosco. Então, o colorido transparente, você vai apenas derreter o isomalte no fogo e vai colocar um corante da cor que você quiser. Corante em gel mesmo, o próprio corante que utilizamos para tingir o chantilly. Então, esse aqui é da marca Grand Chef também, igual o isomalte. Vou colocar a quantidade que eu quiser, vai depender do tom que você quer chegar. Lembrando, isso para esculturas coloridas transparentes. E se você quiser deixar apenas ela transparente, não coloca nada, só derrete o isomalte. Se você quiser fazer uma escultura colorida, mas com cor opaca, você tem que fazer sempre uma base, independente da cor que você vai utilizar. E essa base, você vai colocar um pouco do corante branco no isomalte já derretido, ficou branco, aí você vai entrar com a cor que você quer, no meu caso rosa. Então eu vou fazer ela opaca e depois, quando ela estiver no tapete, eu vou colocar alguns pinguinhos do corante só para fazer uma textura. Então aqui eu vou ligar o fogo para dissolver todo o isomalte. Você vai utilizar uma temperatura média, porém sempre de olho para não queimar o isomalte. Se sua temperatura média for muito forte, muito alterada, você pode utilizar a mínima.
Então, depois que o isomalte dissolve por completo, aqui eu coloco um pouco do corante branco para fazer a base e deixar a nossa escultura opaca. Em seguida, eu coloco a cor que eu quero para deixar ela colorida. Agora, só transferir para o tapete de silicone. E aqui eu vou colocar algumas gotinhas do rosa. Para deixar ele mesclado. E agora eu passo um palitinho, pode ser de churrasco, um palito de dente. E agora, ele ainda é quente, a gente transfere para o pote, deixa ele escorrer. E vai modelando com pegadores de roupa, da maneira que você quiser. Depois que você faz todo esse processo, agora é só esperar o tempo que ele endurecer, retirar do tapete e decorar o seu bolo. Então agora vamos deixar o nosso bolo bem lindo, com aquele chantilly estabilizado que você aprendeu e agora vai usar e abusar nas decorações que você quiser. Aqui eu já tenho o chantilly batido, como você já aprendeu. E agora eu vou começar a texturizar e a tingir esse chantilly. Texturizar, que eu falo, é mexer e deixar no ponto correto para a gente poder aplicar no bolo. Tingir é colocar a quantidade de corante que você quer usar. Para você tingir o chantilly, se você for iniciante e está começando do zero, não sabe qual é o corante adequado para chantilly, você sempre vai procurar por corantes em gel. Marca de corantes em gel você vai encontrar várias, diversas, porém, a que eu sempre indico, que eu gosto, tem a pigmentação perfeita, é o corante da Gran Chef. Então, a cor que você quer fazer,
vai depender da quantidade de corante que você vai utilizar também. Não tem como eu falar, coloca 10 gotas de corante que você vai chegar em tal ponto. Então, se você quer uma tonalidade muito escura, você vai colocar uma quantidade de corante maior. Se quer uma tonalidade mais clara, você vai colocar uma quantidade de corante menor. Tenha cuidado para não perder o ponto. Não precisa você colocar de gotinha em gotinha, sabendo que você vai fazer uma cor forte e ficar mexendo por diversas vezes até atingir aquela cor. Sabe que é uma cor forte? Já coloca uma quantidade maior de corante em gel. Lembrando que cores fortes são cores de descanso. Então esse chantilly, quanto mais tempo ele passou tingido, mais forte, mais pigmentada vai ser a cor que você quer chegar. Quer fazer um pink, quer fazer um laranja muito forte, você atingiu aquela tonalidade mais forte, tenha paciência, não precisa colocar, dependendo da quantidade de chantilly, um tubo todo, 2 tubos, 3 tubos. Tenha paciência, começa a decorar o seu bolo, depois de 30 minutos aquele chantilly pigmentou com aquela cor 3 vezes mais do que aquela cor inicial. Então, cores escuras são cores de descanso. Quanto mais tempo ele descansou, mais forte ele vai ficar. Então, vai começar a atingir, não precisa mexer antes. Ele tá aqui poroso, do jeito que eu tirei da geladeira. Não precisa mexer, já que eu vou mexer após ter colocado o corante em gel. Aqui eu vou fazer um laranja e quero que esse laranja fique bem vivo, como uma cor de verão. Então aqui eu vou colocar um pouco do laranja, um pouco não, um pouco mais, já que eu quero um laranja forte. Vou misturar e depois eu coloco um pouco do rosa chiclete para deixar ele mais forte. Falando um pouco dos utensílios que eu utilizo para manusear o chantilly, aqui eu tenho uma panelinha redonda com cabo, que vai me dar um apoio ótimo para poder mexer o chantilly. E uma espátula muito boa também, que você vai conseguir manusear muito bem. É uma espátula pão duro, que são aquelas espátulas de silicone. Então essas duas ferramentas aqui você vai texturizar o seu chantilly mais rápido. Aqui eu atingi uma tonalidade do laranja, porém eu quero colocar um pouquinho do pink, só para deixar ele um pouquinho mais vivo. Colocando aos poucos. E olha o laranja lindo que nós atingimos utilizando essas duas cores, o laranja e o rosa chiclete. Então ficou aquele laranja mais neon, laranja bem verão. E esse laranja, depois que eu terminar a decoração do bolo, ele vai pigmentar ainda um pouco mais. Aqui você observou que eu não fiz nada além de mexer e colocar o corante. Você lembra lá naquela dica, na hora do batimento do chantilly, que eu falei do tempo de descanso, que esse tempo fazia com que o chantilly ficasse mais cremoso e não precisasse de hidratar com o leite condensado. Então é exatamente esse ponto que eu queria chegar, aquele ponto cremoso que eu só colocasse o corante e mexesse. Então aqui eu texturizei com minha própria mão, mexendo bastante, e o ponto sempre será esse aqui. Um chantilly cremoso, eu puxo a espátula e formo esse biquinho liso, como se fosse um bico de merengue. E agora vamos colocar o chantilly no bolo para a gente começar a espatular. Aqui ficaram algumas bordinhas para cima, vou só tirar o excesso, só para baixar mais um pouco.
Com o auxílio de um saco de confeitar, esse saco você encontra em qualquer loja de confeitaria, só pedir saco de confeitar, e aí tem de várias marcas. Eu furei, fiz um corte na pontinha, um corte pequeno, e vou colocar o chantilly dentro do saco. Para preencher, isso vai servir para qualquer espatulado que você for fazer, independente se tiver ganache ou não. Você sempre vai encostar levemente o saco de confeitar no bolo. Isso aqui vai evitar que crie aquelas bolhas enormes de ar no final da decoração. Então, sempre encostando levemente para você liberar o chantilly, fazendo essa pressão e o chantilly grudar, colar no bolo, como eu estou fazendo agora. E assim vai seguindo até chegar na parte de cima do topo. Para espatular, eu sempre utilizo dois tipos de espátulas, tanto essa de inox e essa aqui, que é de plástico, um plástico mais rígido, mais duro. Essa eu sempre utilizo para lateral do bolo, para deixar ele lisinho. E essa aqui é da marca Blue Star, que você encontra em qualquer loja de confeitaria, porém você pode utilizar outro tipo da sua preferência, ou de inox, ou de silicone, ou de plástico. Ela reta, ela é um pouco triângulo, essa espátula. Então essa aqui é só uma opção que você vai encontrar no mercado. E essa aqui é uma espátula angular de inox da marca Wilton, que eu utilizo também para fazer as quinas do bolo. Aqui, com o auxílio de um pano umedecido, eu sempre estou passando a espátula. Vou começar pela parte do topo, coloco a espátula toda no topo do bolo, inclino ela para trás para encostar no bolo, giro constantemente a bailarina e faço uma pressãozinha para baixo, com minha mão parada, para esse chantilly se espalhar e ir para a lateral. Se sua mão sair do lugar também não tem problema, você para e coloca novamente. Isso é uma questão de coordenação. Então, depois que eu fiz toda a parte do topo, a intenção aqui é jogar um pouco do chantilly do topo para fora. E agora eu começo na lateral. Aqui, se você quiser uniformizar primeiro esse chantilly com essa espátula para ser mais prático para você, não tem problema, contanto que você não tire o chantilly. Bolo espatulado, a gente não pode retirar em excesso o chantilly, a gente deve apenas espatular com a mão leve e sair só aquele excesso para igualar o bolo. Se você retira muito chantilly, sua mão ficou muito pesada, na hora de espatular, o seu chantilly vai ficar todo poroso e vai chegar um ponto que você nem vai ter mais chantilly para terminar o trabalho. Então, manter a mão sempre leve. A posição correta da espátula também é muito importante. Isso é questão de prática. Aqui você vai pegar a técnica correta e vai depender de você para chegar na perfeição. Isso também não é do dia para a noite, você tem que ter paciência, tem que treinar, tem que praticar e sempre estar ali executando alguma decoração para você pegar a prática. Isso é um trabalho manual. Então eu estou aqui fazendo minha parte, passando a técnica correta para você.
Agora, após essa aula, tenho certeza que você vai treinar muito e vai chegar na perfeição. Posição correta da espátula, sempre essa parte que é um pouco curvada para dentro do bolo. Aqui eu vou encostar a espátula no bolo, vou deixar a minha mão retinha, a espátula sempre reta, independente se ela está encostando ou não no bolo todo, porque o que é que acontece? Às vezes tem uma quantidade maior de chantilly concentrada em alguma parte do bolo, então é normal ficar algum espaço na espátula. Isso aqui você só vai conseguir consertar depois que espatular uma primeira vez. Então, sempre mantendo a espátula reta. Se você coloca força para dentro, seu bolo vai ficar um funil. Então, mantenho ela retinha, trabalho apenas com a pontinha, encosto 1 centímetro dessa ponta no bolo, minha mão sempre parada e o giro constante da bailarina. Sempre girando constante, sem pausas. Se você gira pausando, vai ficar todo marcado. Para decorar um bolo dessa altura, aqui eu estou utilizando uma espátula mais baixa que o bolo. Porém, você pode utilizar uma espátula ou mais alta ou da mesma altura. Caso você não tenha, você vai fazer como eu. Vai utilizar uma pequenininha e vai trabalhando por partes. Então, aqui eu concentro primeiro na parte de baixo, aliso, sempre deixando retinho, depois eu venho aqui para cima. E aqui você vai completando e observando se tem algum espaço e vai completando com o chantilly. Então agora, depois do bolo todo espatulado, vamos fazer um efeito como se fosse um cachepô, mas é mais um efeito textura, utilizando só espátulas e trocando as cores. Aqui eu vou começar com o rosa chiclete e venho descendo até chegar na base. Vou começar mais ou menos aqui, um pouco mais para cima da metade do bolo. Aqui eu estou utilizando o rosa chiclete da Gran Chef, para ficar aquele rosa bem neon. Com essa espátula angular, eu vou preencher como se fosse alisando o bolo. Então aqui eu vou dar uma distância, porque quando eu passar essa outra espátula, o chantilly vai subir um pouco. Em seguida, eu vou adicionar outra tonalidade de corante nessa mesma cor que continua na panelinha, que é o rosa chiclete, e vou colocar mais uma camada. Esse tipo de textura de decoração, a gente sempre tem que começar por cima, porque eu quero outras cores na parte de baixo. Então, é como se eu viesse sobrepondo uma cor na outra. Aqui eu vou utilizar o pink, só para mudar a tonalidade do rosa.
Aqui a gente preenche bem no finalzinho da cor anterior. Agora eu vou adicionar o roxo nessa mesma cor. Aqui eu tô fazendo como se fosse um degradê de uma cor para outra. Vou colocar um pouquinho, porque eu quero finalizar com o roxo mais escuro. E para finalizar, vou colocar um pouco mais de roxo para ficar uma tonalidade diferente da anterior. Para ficar um roxo mais puxado para o azul, já que aqui trabalhamos com a paleta mais rosada, eu vou adicionar um pouco de azul, pode ser o azul da sua preferência, nessa tonalidade que ficou. Esse aqui é azul da Grand Chef, apenas azul. Aqui finalizamos o trabalho com as cores e você observou que nós fomos seguindo uma mesma cartela de cores, como se fosse um degradê. Então, para você fazer esse tipo de trabalho, é importante que você saiba misturar as cores e que uma cor combine com a outra, porque aqui foi uma mistura de cores até chegar no final. Comecei com rosa chiclete, adicionei um pink, que misturado com rosa chiclete, também da rosa. Depois joguei um roxo, rosa com roxo
também combina. Depois joguei mais roxo para fechar mais aquela tonalidade e queria um roxo puxado para o azul. Então, o que foi que eu fiz? Coloquei um pouco do azul, já que a cartela estava mais puxada para o rosa, estava uma cartela mais rosada. Então, todas as cores, elas combinavam uma com a outra e se misturavam. Então, aqui você pode utilizar outras tonalidades diferentes dessa aqui. E o bolo ficou bem verão, do jeito que eu queria. E agora vamos dar um charme a mais, que é colocando a nossa escultura de isomalte. Escultura já endurecida, agora a gente já pode retirar do tapete. Para finalizar a decoração, depois que colocamos a escultura, aqui eu vou dar só um toque final com um pozinho dourado, um pó para decoração, esse aqui é o dourado rosé da FAB. Vou diluir esse pó no álcool de cereais para a gente fazer uns respingos no bolo. Colocar na própria tampa um pouco do pó e um pouco do álcool. Aqui, com o auxílio de um pincel, eu coloco um pouquinho no álcool de cereais junto do corante e respingo. E agora sim, o bolo já está todo pronto. Uma decoração clássica, bem contemporânea, lindíssima para você fazer, para você aprender. Se você é iniciante, se você está começando do zero ou se você está ali naquela zona de conforto, esperando aparecer alguma coisa diferente para poder trabalhar, então a hora chegou. Nessas aulas você pode aprender do zero, desde uma massa estruturada, aprendeu sobre métodos de massa, aprendeu sobre ponto correto de recheio, recheios à base de mousse, estruturação, corte de massa, prensagem, muitas dicas no decorrer de todas as aulas, ponto correto do chantilly. Se você não sabe o que é chantilly, não sabe a diferença de chantilly para chantininho, você aprendeu e viu que não existe diferença entre eles dois, apenas a nomenclatura. Então espero que você tenha um bom aprendizado através dessas aulas de massa, recheio, prensagem e decoração. E não acabou por aqui. Além de você saber tudo sobre massas e recheios e a decoração correta, com o chantilly correto, você também necessita, para ser uma confeiteira de sucesso, saber precificar, colocar preço no seu produto e saber vender ele. Então tem uma aula maravilhosa para você assistir ainda.